Cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui na IBD para aprendermos mais uma porção da Santa Palavra de Deus. Então, continuando as nossas lições, neste trimestre estamos estudando a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo. Estamos na lição 9. Os irmãos que puderem acompanhar a nossa revista. Hoje falaremos então do mistério da unidade revelado. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, das Assembleias de Deus. Então, queridos, dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos aqui promovendo então e trazendo à tona a história da redenção através e tão somente do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua obra da reconciliação, como foi promovida a reconciliação entre os homens e Deus. Depois nós podemos observar algumas características da igreja, como a pedra angular, o Cristo, o fundamento, a pedra de esquina. Então nós esmiuçamos esses conceitos semana passada, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Então, nesse contexto, hoje nós falaremos do grande mistério, que é colocado ali em Efésios 5:32, a saber, Cristo e a sua igreja. Então, em primeira instância, o grande mistério diz respeito a Cristo, e a sua extensão como corpo místico à igreja aqui na terra. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então nós já vamos partir aqui para as unidades da revista e vamos tecendo os comentários conforme os tópicos. O nosso primeiro tópico da lição de hoje, ele trata o mistério oculto no Antigo Testamento. Então temos 3 subtópicos. O primeiro, o conceito bíblico de mistério. O segundo, o desconhecimento do mistério. E o terceiro subtópico, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Então, para iniciarmos aqui, segundo o pastor Douglas Batista, o conceito bíblico de mistério. Então ele nos diz: a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam a compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. É que aqui vale a compreensão que o cristianismo não é uma religião esotérica. Então, o esotérico se diz de mistério, de algo misterioso escondido, que não possa ser decifrado a não ser pelos grandes sábios. Então, o cristianismo não é uma religião esotérica, ela é aberta a todos. A lição de hoje falará muito a respeito disso. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca ensinou nada em segredo. Ele subia, ele tinha um grande público e ensinava em aberto às pessoas. Então não se trata do esoterismo. Então esse mistério é diferente de misterioso. Isso é importante, nós identificarmos. Então nesse sentido, com muita propriedade, o nosso doutor colocou. A palavra mistério significa segredo. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser. Então ela passa a ser conhecida, a despeito de ser profundo esse conhecimento, Então ele continua: pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Interessante também que um autor diz a respeito disso, muito bem colocado. Ele fala assim: um mistério, no entanto, não é um enigma. Um enigma é totalmente incompreensível até que seja solucionado. Depois ele está completamente esclarecido. Então ele perde a função.
né? Então tem um enigma, ele é solucionado, ele perde função. Agora ele coloca o mistério. Em contrapartida, certamente pode ser comunicado e experimentado, mas mesmo depois de percebido e reconhecido, ele continua tendo uma profundidade inesgotável. Porque, irmãos, este mistério que nós vamos falar de hoje se diz a respeito de Cristo e sua igreja, né? Então é um conhecimento muito profundo, né? E ele vem sendo revelado, né, no Novo Testamento. Então nossa lição ela tem esse foco hoje, né? Essas condições ou conotações a respeito do que é este mistério, tá? Então no tópico 2 ele diz: o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Então ele vai fazer um léxico aqui do texto, né? Eu não vou ler toda a revista, tá, irmãos? Por causa do nosso tempo, ele está reduzido. Então a gente só vai descer nos comentários. Mas no final do parágrafo ele diz: acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, isto era algo que está oculto. Trata-se de um mistério. E havia apenas um vislumbre no Antigo Testamento para os judeus. Eles tinham a noção de que haveria uma bênção aos gentios, mas eles não sabiam exatamente do que se tratava essa bênção, né? Como se daria isso? Então, era um mistério ainda, não havia sido revelado, tá? Eles tinham esse vislumbre. Então, muito bem colocado, eu separei uma passagem para a gente aqui, para nós lermos a respeito disso. Então está lá em Gálatas 3:8, quem quiser acompanhar, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então veja que Paulo, né, um judeu ali, já está explicando as condições que se dera isso, né? Então vamos ler de novo aqui, ó. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, né? Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, né? Então ele tinha esse vislumbre de um mistério que seria revelado, mas não sabia exatamente do que se tratava. Outro texto importante, Gálatas 3:16, quem puder acompanhar, diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Então veja só que texto profundo esse aqui, né? Tem uma ligação, né? Tem uma ligação. Direta. Uma ligação direta, né? Então falando da sua descendência que é Cristo, né? Então grande é este mistério, a saber, Cristo e a sua igreja, né? Então o mistério não tem a conotação da igreja revelada, mas em primeira instância, como Paulo fala ali, há uma hierarquia, é Cristo e sua igreja. Isso é importante nós salientarmos, tá? Então vejam só, esse texto que eu estou citando está lá em Efésios 5:32, né? Então diz: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja, tá? Efésios 5:32. Então vejam, em caráter aqui pedagógico, 2 tópicos: um vislumbre a respeito de uma unidade, né? Mas de que forma isso aconteceria? E esta se daria somente em Jesus Cristo. Então Paulo, ele teve esta revelação direta do nosso Senhor, né? Por isso ele diz: a Abraão já havia sido pregado o Evangelho, né? Então nesse contexto nós falamos de um proto-evangelho, um primeiro evangelho já anunciado a Abraão, né? Muito importante isso. Então veja, apenas vislumbre de que essas bênçãos alcançariam os gentios, né? Isso já era o suficiente, irmãos, para os judeus não tomarem a alcunha de um povo especial, somente eles alcançariam a salvação. Já seria suficiente, né? Havia algo guardado, seria revelado aos gentios, porque é um mistério de uma unidade que aconteceria, né? Mas não foi concluído assim, tá? Então nesse contexto aí, vamos lá, o subtópico 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Então eu separei aqui no segundo parágrafo
O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como eu venho comentando aqui com os irmãos. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então o nosso comentarista aqui ele já declara, né, do que se trata esse mistério, né? O mistério oculto foi revelado, a igreja, né? Então a igreja, todos os povos, raças, tribos e nações, né? Uma unidade, o mistério da unidade. Então Paulo fala da sabedoria multiforme de Deus. Nós vamos ver do que se trata, essa sabedoria multiforme, de várias formas, né? Então vamos lá. No item 3 aqui ainda, o que foi revelado para Paulo já estava contido na Escritura, tá, irmãos? Então veja, Paulo ele comenta em suas epístolas que ele não aprende a sabedoria de homens, é uma revelação direta do nosso Senhor, né? Mas essa revelação trata-se do que já estava escrito, tá? Tudo o que já estava na Escritura, né? Foi revelado, então foi tirado, né, uma cegueira dos seus olhos para que compreendesse a Escritura, né? Essa revelação profunda, tá? Então não foi nada que já não tivesse sido anunciado. Isso é importante nós sabermos. Agora vamos ver a característica da sabedoria multiforme. Essa expressão multiforme. Vejam só, que interessante. Eu separei aqui 4 pontos para nós lermos. Se trata então de nos aprofundarmos nesse mistério, a saber, a unidade. A questão da unidade. Do que se trata? A unidade da igreja implica que a igreja de todas as eras e de todas as nações e tribos é essencialmente una. Essencialmente una. Esta é, portanto, uma unidade da sua cabeça, do espírito e da fé, de acordo com a Escritura. Quem puder acompanhar aí, veja, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, aqui nós estamos falando, então, irmãos, do mistério da unidade. Então, em nosso Senhor Jesus Cristo haveria uma unidade dos povos, né? E onde foi promovida a reconciliação, onde Cristo propiciou e apaziguou, né, a ira e a justiça de Deus. Então, reconciliou os homens para uma morada eterna com Deus. Então, há um mistério da unidade aqui. Os gentios, os judeus, todos os povos e nações agora pode se congregar em um único povo, né? Então, nosso comentarista ele usa a expressão uma nova humanidade, mas eu acho melhor nós usarmos um novo povo, né? Não é uma nova humanidade, né, emancipada, mas um novo povo, congregados na igreja, ok? Então veja, o primeiro mistério é o da unidade. Segundo, então veja, por isso que é multiforme a sabedoria de Deus. Como assim unidade e universalidade, né? Então vamos ver. A universalidade da igreja implica que a igreja é internacional, reunida de toda tribo, língua e nação. Há evidência da Escritura também sobre isso. Vamos ver? Quem puder acompanhar, Romanos capítulo 10, versos 10 ao 12. Visto que com o coração se crê para a justiça, confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invoca. Então veja, quem nele crê não será confundido. A universalidade, então, alcança a unidade em Cristo, né?
Então veja, como haveria povos, essa universalidade dos povos, e se congregariam numa unidade. Veja. Então o mistério, ele está escondido, ele é oculto, mas ele é simples, ele não é como o misterioso, né? Que só os iniciados poderiam ensinar e passar por gerações, né? Era algo que estava oculto, porque seria promovido ou promulgado em determinado tempo, no tempo certo. Qual o tempo? A plenitude dos tempos, com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o mistério diz respeito tão somente a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Outra característica, então, a santidade. Então veja que nós estamos vendo nas lições que um contexto da santidade aqui na Epístola de Efésios se diz daquele que foi separado em Cristo, daquele que é puro, né? A despeito que a santidade também tem essa conotação da pureza, mas nesse sentido do contexto de Efésios ele está falando daquele que foi separado em Cristo, tá? A santidade, aquele que é santo, separado, tá? Então veja, unidade, universalidade e santidade. Vamos ver aqui. A santidade da igreja implica objetivamente que a igreja é santa em Cristo, sua cabeça, e subjetivamente que ela é santa pela virtude do princípio da regeneração e santificação, um novo nascimento em Cristo. Por essa razão, seus membros podem e devem ser chamados de santos em Cristo Jesus. Então lembra nas lições, nós estávamos falando de estado e posição de cada homem diante de Deus. Essa santidade tem a conotação, uma nova posição diante de Deus, porque agora Deus olha através de Cristo para cada homem que está congregado nele, né? Então separado nele e santo através da sua justiça que foi imputada aos homens. Então o homem não é justo por si mesmo, ele está numa posição de justo através da justiça de Cristo que lhe foi imputada. Então a justiça é de Cristo, não é nossa, não é sua, não é minha. Então sem Cristo é rompido o ministério da reconciliação, ok? Então tem que ficar firmado em Cristo, ele é o cabeça da igreja, tá? Então vamos lá, algumas passagens aqui a respeito da santidade. São várias, né, irmãos? Vamos pegar uma só aqui, ó, que eu separei. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então veja, se chamou das trevas. Um estado, lembra que nós já estudamos isso? Um estado de condenado, né? Uma natureza condenada, né? Um estado caído, né? Um estado caído, uma posição de condenado. Agora foi trocado isso. Uma posição de justo diante de Deus, através de Cristo e tão somente por Ele, tá, irmãos? Isso é muito importante. Então o homem não tem justiça própria, tá? Vamos lá, outras. A apostolicidade. Então, não significa uma sucessão de pessoas, mas sim de acordo com a Escritura. Isso implica uma sucessão de doutrina, né? Então, nós nas lições passadas vimos que o fundamento dos apóstolos, né? Paulo ele fala, então o fundamento dos apóstolos, do ensino dos apóstolos. Então a sucessão aqui não é do apostolado, mas da doutrina que foi ensinada, né? A doutrina que formula o dogma. Então o que é o dogma? É a produção sistematizada e intelectual de uma doutrina, para que possa ser ensinada. Então você sistematiza a doutrina para que possa ser ensinada. Então essa é a conotação, né? Então vejam, 4 características somente aqui, tá, irmão? Então nós poderíamos nos aprofundar a respeito do mistério que foi revelado, né? Então falamos apenas 4 aqui, tá? Então vamos continuar. Então veja, porque estamos falando da multiforme sabedoria de Deus. Muito interessante e importante isso.